Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Que Deus nos abençoe a todos. Hoje nós vamos estudar sobre a lição 2, Tempo de Decisão. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance de falar a Tua mensagem. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos. Nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a Tua sabedoria, o Teu poder para vencer em pensamentos, palavras e ações, conforme a Tua vontade e misericórdia. Livre-nos de todos os males, abençoe no estudo da Tua mensagem, Teu Espírito Santo fale em nossas mentes e que possamos testemunhar de Ti a todo mundo. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, a lição é tempo de decisão. Verso para memorizar. São dois versos que estão em Apocalipse capítulo 14, versos 14 e 15. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. As leituras da semana estão desde Mateus 24 até Apocalipse 16, passando por Marcos e Atos. Lição de sábado nos diz o seguinte: Deus sempre falou com seu povo, transmitindo-lhe verdades relevantes que ele precisava ouvir em cada tempo. O Senhor tem falado conosco desde o aviso sobre o dilúvio até as profecias acerca da primeira vinda de Jesus, do juízo pré-advento investigativo, dos eventos finais antes do retorno de Cristo. Para esses últimos dias da história humana, ele enviou uma mensagem especial, levada por 3 anjos voando no meio do céu, com a urgente mensagem do tempo do fim para todo mundo. A última mensagem de misericórdia de Jesus, para deixarmos de confiar na nossa própria justiça e passarmos a confiar na justiça de Jesus para nos justificar, santificar e, no fim dos tempos, glorificar. Então, justificar, santificar, glorificar. Devemos, portanto, escolher a Cristo, nos render a Ele e obedecer-lhe. Então, vamos lá para a lição de domingo. Escolhas eternas. O Apocalipse 14 traz a última mensagem de misericórdia de Jesus para um mundo caído e rebelde, que há cerca de 6.000 anos tem estado submerso no pecado e no mal. Chegará um dia em que cada pessoa no planeta Terra tomará a sua decisão final e irrevogável, seja a favor de Jesus ou contra ele. Vamos lá. A mensagem do Apocalipse sobre a justiça de Cristo, que nos livra da condenação do pecado, bem como de seu domínio em nossa vida. Então, o que a lição quer dizer com isso? Perdão dos pecados, transformação de vida para a santidade. Então, ela nos livra da condenação do pecado, né? Que é aqui, ó, livra da condenação do pecado, a mensagem, ou seja, a justiça de Cristo. A mensagem sobre essa justiça, quando nos apegamos a ela, quando confiamos nela, ela nos livra da condenação do pecado e também nos livra do poder do pecado, ou seja, nos transforma para uma vida de santificação. Leia Mateus 24:14 e compare com Apocalipse 14:6. Que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o Evangelho pouco antes do seu retorno? Bom, então vamos lá. Mateus 24. Jesus ia saindo do templo, aproximaram os discípulos para mostrarem a estrutura do templo. E aí Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí então, diante desta afirmação, os discípulos em particular perguntaram para ele. Fizeram dois tipos de pergunta. Diz-nos, quando serão essas coisas? Que o Senhor disse. E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Ou na Nova Versão Internacional, da tua vinda e do fim dos tempos. E aí Jesus fala: acautelai-vos, ninguém vos engane. E ele começa a explicar: olha, quando vier alguém aí disser que eu sou Cristo, então isso é engano. Aí depois ele fala: olha, ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por causa disso é que lá em Mateus 24,
lá quando nós vamos falar da pregação do Evangelho, ele fala, então virá o fim. Lá não é uma condição estabelecida para a volta de Jesus, lá é uma afirmação. Como ele disse aqui, olha, ainda não é o fim aqui. Lá ele fala, então virá o fim. Ele fala, aí sim virá o fim. Lá não é o fim. Aqui, nesse momento, é que virá o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, terá fome, peste, terremotos. E aí nós entendemos que isso aqui, que sempre existiu, de uma certa forma, isso nós percebemos o aumento na intensidade. A intensidade disso tem aumentado. Todas as coisas são o princípio das dores. Então ele fala, tudo isso vai acontecer. A intensidade disso aumenta, conforme nós vemos, mas são os princípios das dores. E aí ele fala que nós seremos entregues, atormentados, maltratados, odiados, etc. Fala, olha, muitos serão escandalizados diante de tudo que vai acontecer, trair-se uns aos outros se odiarão, muitos falsos profetas. O amor de muitos se esfriará por causa do aumento da iniquidade, ou seja, por causa do aumento da maldade, da transgressão da lei de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí ele fala, olha, e quando virá efetivamente o fim? Ele faz uma afirmação. Este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus fala, olha, o evangelho vai ser pregado. Não é que é uma condição, quando, se acontecer e quando acontecer. Não, não é um se, não é uma condicional, não é uma possibilidade apenas. Jesus está afirmando, esse evangelho será pregado. Vamos aqui na entrelinear para ver o que nós temos, né? Em Mateus, por exemplo. E aí, posteriormente, nós até podemos fazer uma análise melhor sobre esse verso, né? Uma análise mais profunda, mas ele fala aqui, será proclamado esse evangelho do reino em todo o mundo habitado para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então veja, não há não há nada que indique que a pregação do evangelho é um se talvez aconteça. Não, é uma afirmação. Vai acontecer, o evangelho vai ser pregado em testemunha a todas as nações. Em meio a tudo isso, em meio à perseguição, em meio a todas essas catástrofes, o evangelho vai ser pregado e então virá o fim. E ele fala, quando pois virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa, que estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas há das grávidas que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele fala de uma grande tribulação, qual nunca houve nem haverá. Então veja, e ele fala que se esses dias não fossem abreviados, ou seja, se não fossem curtos, se fossem longos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então veja, diante de tudo isso, a pergunta é, que promessa Jesus fez aos seus discípulos sobre o evangelho pouco antes do seu retorno? Ele afirmou categoricamente que em meio a todas essas dificuldades, o evangelho seria pregado. E lá em Apocalipse 14:16, o Apocalipse 14 fala do Cordeiro sobre o Monte Sião, com 144 mil. Né? Aqui há louvores, os arpistas tocando as harpas, né? O povo diante do trono, um cântico especial. Aqui a característica dos 144 mil, primícias irrepreensíveis, não contaminados, pessoas que seguem a Deus, na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. E aí ele fala, vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, língua e povo. Então veja, uma semelhança entre o que Jesus falou e o que está em Apocalipse. Jesus fala, esse evangelho será pregado em meio a tudo isso. E aí, o Apocalipse fala de um povo em que não se achou engano, irrepreensível, segue o Cordeiro onde quer que ele vá, ou seja, independente do que aconteça. Fala desse evangelho que será pregado a toda a nação. E aí então começa, a partir do verso 7, né, a mensagem que é o foco da lição. Não é?
Então a promessa de Jesus é a de que o Evangelho será pregado. Então essa é a grande promessa que Jesus faz. Ele fala, olha, esse Evangelho vai ser pregado. Não é um talvez, não, vai ser. Deus está garantindo isso aqui. Ele vai providenciar todos os meios para que esse Evangelho seja pregado, para que todas as pessoas tenham oportunidade. E aí ele fala, a promessa de que seria pregado por todo mundo tem seu cumprimento final na mensagem de Cristo para os últimos dias. Em Apocalipse 22, há 3 declarações das quais Jesus diz que voltará em breve. E ele fala, continua injusto a fazer injustiça, ser imundo, o justo continue praticando a justiça, o santo a santificar-se. Então fala, olha, cada um decida o que quer fazer, porque independente do que nós decidirmos, Jesus vai voltar. O Evangelho vai ser pregado, Jesus vai voltar. Então ele fala, olha, cada um viva conforme aquilo que quer viver, mas as consequências virão. Então aquele que quer continuar a ser imundo, aquela pessoa que quer continuar ouvindo a palavra de Deus e negando a eficácia dessa mensagem, vivendo conforme sua própria mente, conforme suas próprias vontades, fique à vontade. E aquele que ouve e quer ser transformado, deixe Deus agir, porque Ele virá. Claro, todos os dias, por meio de escolhas que fazemos, mesmo em relação às pequenas coisas, estamos escolhendo a favor de Jesus ou contra Ele. Quem não é por mim, é contra mim, conforme Jesus falou. Quem não ajunta, espalha. Então ele fala, olha, é preciso tomar uma decisão. Não podemos ficar em cima do muro diante das circunstâncias, diante das situações. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ellen White diz, Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Isso é uma paráfrase dos textos bíblicos, uma paráfrase, uma forma que Deus inspirou Ellen White a escrever de forma diferente aquilo que já está na Bíblia ao dizer: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso serviço, o vosso coração, a vossa mente. Não negue a ação de Deus na sua vida. Não neguemos a ação de Deus em nossas vidas. O momento de ouvir é agora. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o momento da nossa salvação. A nossa salvação é agora. Não é? Não existe isso, a pessoa está lá na impiedade, vivendo no erro, porque é o tempo de Deus. Não. O tempo de Deus é agora. O momento de Deus é hoje. Mas e se ela não quer? Se ela não quer, é decisão dela. Deus deu a ela a liberdade de escolha. Mas não é porque Deus não quer que ela venha para o caminho. Não é porque Deus não oferece as oportunidades. Não é porque não chegou o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é agora, é hoje. Mas porque Deus respeita as escolhas de cada um, e cada um deve estar bem ciente das consequências de cada escolha, não é? E aí o que Deus oferece independente das escolhas erradas, havendo arrependimento, Ele dá a oportunidade, mas para isso a pessoa precisa reconhecer que está errada, que precisa de mudança. Enquanto não houver esse reconhecimento, nós estamos diante do pecado voluntário deliberado, né? A volta do Filho do Homem. Apocalipse 14 contém textos chaves, ou seja, textos que nós precisamos focar ao analisar o contexto para entender esses textos. São textos chaves referentes à mensagem do Senhor para o seu povo e para o mundo nos últimos dias. O ponto central de tudo isso é a volta de Jesus, o cumprimento da promessa feita por Ele. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, à direita do Pai, e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Leia Apocalipse 14, 14. Que título é usado para descrever Jesus em seu retorno à terra? Por que João usou esse título para Jesus? Então nós vamos deixar marcado aqui. Jesus usou o termo Filho do Homem para se referir a si mesmo 82 vezes nos Evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele teria usado, segundo a lição, 82 vezes esse termo. Era um de seus títulos favoritos. Ele usou como uma expressão de afeto para se identificar conosco. É um Salvador que nos entende, que em breve voltará. Vem nos buscar, é o mesmo que viveu entre nós, se tornou um de nós e enfrentou como um de nós toda a fúria das tentações de Satanás e foi vitorioso. Glórias a Deus por isso. Então, Apocalipse 14, 14.
E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa, e na sua mão uma foice aguda. Isso é o verso para memorizar de sábado, não é? E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz, que estava sentado sobre a nuvem: lança a foice, cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz o que tinha a foice, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice sobre a terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, atirou-a no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, por espaço de 1.600 estádios, que seria cerca de 300 quilômetros. Então veja, uma cena muito forte, né? Veja só, atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então é uma cena muito forte que é vista aqui. E nesse momento Jesus se apresenta como filho do homem, como aquele que, tendo vivido e vencido por nós, sabe e entende. Obviamente ele é onisciente, então não é por causa disso que ele sabe e entende, mas ele viveu isso para nos mostrar, né? Não por causa dele, porque ele é onisciente, mas por nossa causa, para nos mostrar que o que é possível, para nos mostrar que a lei de Deus é uma bênção para aquele que a segue, e é possível buscar a Deus mesmo em um mundo decaído. O que aprendemos com os seguintes versos bíblicos em Mateus sobre Jesus, o Filho do Homem? Mateus 16, 27. Verso 26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Isso é uma coisa que as pessoas têm negado constantemente, né? Dará a cada um segundo as suas obras. Isso é uma pedra no sapato daqueles que pregam, por exemplo, a hipergraça, né? Que no momento que a pessoa simplesmente diz que Jesus é o Salvador, que ela não precisa deixar que Deus transforme a sua vida, né? Ela pode ver uma vida totalmente errada. Então, o que aprendemos com esse verso, por exemplo? Da vinda gloriosa de Jesus, né? Ele, como Filho do Homem, ele participa da ceifa, ele confere a ceifa, ele tem toda uma participação, e ele também vem em glória para dar a cada um segundo as suas obras. Mateus 24, 27 e 30. 27 e 30. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais; que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Então Jesus fala: olha, de uma extremidade à outra não haverá uma vinda secreta que só alguns verão, não. A gente fala: olha, a presença de Deus ocorrerá de forma visível. Assim, tal qual um relâmpago que sai do Oriente se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se juntarão as águias. E aí ele fala, né, e aí ele complementa aqui a questão da profecia, da aflição daqueles dias, uma aflição terrível. E aí ele fala: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, o que aprendemos com esses versos? A vinda de Jesus, a sua presença aqui nesse mundo visível, em glória, majestade, para retribuir a cada um segundo as obras. Será visto nas nuvens do céu com poder e grande glória. As tribos se lamentarão, ou seja, terão que reconhecer que erraram em não ter aceitado a ele. Enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, que ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos,
reunirão os eleitos. Aprendam a lição da figueira. E aí, peço a vocês aí que leiam em casa Mateus 24 sobre a lição da figueira. Mateus 25, 31 e 32. Vamos lá então. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando vier em glória, os seus anjos se assentará no trono da glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, separará como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro, me acolheram, necessitei de roupas e me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. E aí ele fala: quando fizemos isso? Ele fala: toda vez que fizerem aos menores irmãos, a mim fizeram. Então ele fala assim: olha, o Evangelho precisa fornecer uma mudança prática na nossa vida, em todos os aspectos. Mateus 25 é um dos aspectos da nossa vida, né? É claro que nós sabemos pelo contexto bíblico que não é só isso que nós precisamos fazer, mas isso é o que também nós precisamos fazer. Esse é um dos aspectos, né? E aí Jesus fala: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam a transgressão. Então ele nos ensina que a sua vinda será gloriosa, a sua segunda vinda, a sua volta será gloriosa. Ele separará os justos dos injustos, os bons dos maus, aqueles que buscam obedecer a Deus e aqueles que rejeitam abertamente a Deus. E então ele fala: olha, é visível em vocês a transformação. Aquele que segue a Deus tem uma transformação visível em sua vida. Por isso nós devemos clamar a Deus para que nos transforme a cada dia. Observe alguns elementos. O Filho do Homem está vindo em glória, irá separar as ovelhas dos cabritos, que será basicamente um ato de juízo. O destino das nações e de toda a humanidade será decidido para a eternidade. Juízo celestial. Terça-feira, leia Apocalipse 14, 14 e Atos 1, de 9 a 11. Apocalipse 14, 14, que nós já lemos, né? E aí ele fala para nós compararmos com Atos, capítulo 1, de 9 a 11. Vamos aqui primeiramente Jesus falando com eles, no verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Admirados, né? Admirados. Inclusive admirados com tudo que estava acontecendo. E aí, agora nós temos o ponto, né? De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma, do mesmo modo que vocês o viram subir. E aí eles voltaram para Jerusalém, vindo do chamado Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. E achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Então veja, isso os motivou, isso os fortaleceu ainda mais a permanecerem nos caminhos de Deus. Então, que semelhanças encontramos? Vamos lá, 14, 14 e Atos 1, 9 a 11, que nós já lemos, né? 14, 14. Nuvem branca, filho do homem, tinha sobre a sua coroa, sobre uma coroa de ouro na cabeça, e na sua mão uma foice aguda. Vamos lá em Atos. Foi elevado às alturas, sobre as nuvens. Uma nuvem o cobriu, ou seja, ele passou por sobre as nuvens. Quem passou?
o próprio Jesus, não é? Ficaram com os olhos fitos, e ele fala, ele voltará da mesma forma. Então vocês vão vê-lo sobre as nuvens, sobre a nuvem. Então, essa seria a semelhança básica entre esses dois textos. João afirmou: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Quando Jesus subia, enquanto os discípulos olhavam, ele foi levado às alturas e uma nuvem o encobriu. Jesus subiu em uma nuvem e voltará com uma nuvem. Os anjos então declararam que ele virá da mesma forma. Há uma verdade divina: esse Jesus, filho do homem, que caminhou pelas ruas, curou doentes, virá outra vez, em breve. O filho do homem também é mencionado à luz do juízo em Daniel 7, ou seja, o contexto do juízo também está em Daniel 7. Leia Daniel 7, 9, 10, 13 e 14. Por que Daniel chamou Jesus de filho do homem em um contexto tão sério quanto o juízo? Tendo em vista o que já estudamos, porque deve ser reconfortante saber que o filho do homem tem um papel tão central no juízo. Em Daniel 7, 9 e 10, o profeta viu a instalação da corte celestial com milhares e milhões de seres angelicais celestiais reunidos diante do trono. Foi iniciada a sessão do tribunal e os livros abertos diante do universo. Filho do homem se dirigiu ao ancião de dias, o Pai recebeu o seu reino eterno. O juízo revela diante de todo o universo que o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram todo o possível para salvar a humanidade. Não só esse juízo defende não apenas os santos, mas o próprio caráter de Deus contra as falsas acusações de Satanás. Então, ou seja, mostrar o plano de Deus na redenção do ser humano e mostrar que Deus é plenamente justo. Então vamos lá, Daniel 7, fala de Daniel tendo visões. Estava olhando e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e aí ele vê 4 animais grandes. Primeiro como leão, tinha asas de águia. Segundo, semelhante a urso. Terceiro, semelhante a leopardo. O quarto, espantoso, terrível, muito forte, pisava aos pés do que sobejava, tinha 10 chifres. Subiu um outro chifre pequeno, boca que falava grandes coisas. E aí vem o verso 9. Em todo esse contexto dos reinos da terra, desse reino, desse quarto reino espantoso, terrível. Então veja, e ele fala: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, cabelo como a pura lã, trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões assistiam diante dele. Muito parecido com a questão que nós vemos inclusive na volta de Jesus, ou seja, esses seres que participam desse reino, eles auxiliam Jesus na sua vinda. Assentou-se o juízo, iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então, essa cena, depois do relato dos reinos, aparece o ancião de dias, e aí fala do início de um julgamento e da abertura dos livros. Continuei a observar, por causa das coisas arrogantes que o chifre falava. Olha só, diante de uma afronta a Deus, nós temos um julgamento, abertura de livros, aí até que o animal foi morto, seu corpo destruído e atirado no fogo, tirado a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. E aí ele fala: na minha visão vi alguém semelhante ao filho de um homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E a esse semelhante a filho de um homem, que foi conduzido à presença do ancião de dias, foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Todos o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno. Ele chega, recebe autoridade e
ele tem um domínio eterno, que não acabará, seu reino jamais será destruído. E aí então, a pergunta é: por que Daniel chamou Jesus de Filho do Homem? Tendo em vista o que estudamos, por que é reconfortante saber isso? Porque esse que recebe autoridade, que participa do julgamento, quando ele recebe o reino, vamos ver o que acontece aqui, no verso 18. Quando esse recebe o julgamento, olha o que é garantido. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Receberão o reino e o possuirão para sempre. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Então veja, é isso que a Bíblia nos garante, que não só o Filho do Homem, ele sentiu aquilo que nós sentimos, viveu o que nós vemos, mas que o próprio ancião de dias tem misericórdia de nós. A coroa do vencedor. A palavra coroa o termo, né, é Stefanos, Stefanos, que é a coroa de um vencedor, uma coroa de honra. Jesus usou uma coroa de espinhos, foi repreendido, cuspido, ferido, agora ele usa uma coroa de glória. Apocalipse 14:15 e Marcos 4. Que semelhança você vê entre os textos? 14:15. Lança a sua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque a seara está madura. Ele falou com quem? Esse anjo fala com quem estava sentado sobre a nuvem. Olha, a seara da terra está madura. Marcos 4:26 a 29. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma ou se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice. Olha que interessante. Olha a semelhança de termos. É lançada a semente, e logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice porque chegou a colheita. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Então veja, tendo em mente essa comparação, o anjo vem da presença de Deus na glória do templo. Vá buscar os seus filhos e traga-os para casa. Várias vezes Jesus fez ilustrações da agricultura. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. A planta deve crescer ou morrer. Multiplicando-se as oportunidades, a santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará, nosso conhecimento crescerá. O amadurecimento representa as pessoas transformadas pela graça, motivadas pelo amor, que obedecem para a glória do nome de Cristo. Leia Apocalipse 14, 17 a 20, que significa a expressão grande lagar da ira de Deus. Comentário diz: outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo. O pecado atingiu seus limites, a rebelião cruzou a linha da misericórdia divina. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça. Aqui está a mensagem profética urgente de Apocalipse 14. Todas as sementes amadureceram, estão prontas para a colheita. As uvas estão totalmente maduras. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria, inveja e ódio. O universo verá no povo de Deus uma revelação da justiça, que talvez nenhuma geração anterior jamais testemunhou. O universo verá no povo de Deus uma revelação da justiça que talvez nenhuma geração anterior jamais testemunhou. Em contraste com a justiça de Cristo revelada em seu povo, será visto todo o resultado da rebelião contra Deus. Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então, ou seja, o lagar relacionado a Deus, dando a cada um aquilo de acordo com as suas obras. Somos transformados pela contemplação. O homem nunca vai superar seu padrão de bondade. Se o eu é o mais alto ideal, nunca alcançará um alvo mais elevado. De forma sutil, nosso caráter e nossa personalidade mudam com base nas sementes lançadas na mente. Quanto mais demora em responder ao Espírito Santo, mais dura a alma se torna aos estímulos de Deus. Que Deus nos abençoe. Finalizemos com uma oração.
Obrigado, Pai, pela oportunidade. Nos dê a sabedoria para continuar nos teus caminhos. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.